chamar o pessoal, tá? O seu, cadê? Bom dia a todos. É uma alegria enorme estar aqui com tantos amigos, conhecer outros, aprender em mesas como essa, ver a coragem das mulheres que me antecederam, porque as cientistas, com toda a sutileza e a elegância que é necessário nessa comunicação, foram bastante claras, incisivas, diretas, quanto à gravidade da situação atual, sem omitir, sem fazer uma vírgula em relação ao que está acontecendo. Eu só acrescentaria rapidamente que, mesmo o AR6, o relatório do IPCC, que é utilizado, não faz ciência, lê tudo que existe, para isso é preciso marcar uma data, e mesmo ele já foi, já está no passado, apesar da contundência das frases, os últimos 3 anos, o que aconteceu, as evidências, o aumento do dinheiro e das ferramentas tecnológicas. Eu queria dar parabéns também, além da Alforte, por hospedar a Ilhas do Rio, aos organizadores do evento, e eu estou abrindo aqui o meu celular para dizer que não podia ser em um momento mais oportuno. Ontem, paper publicado, uma das novidades do R6 é que nós passamos a ter algum poder de atribuição. A gente hoje consegue dizer se isso tem a ver com o aquecimento de 1,1, 1,2 graus que já ocorreu ou não. No passado, a gente não conseguia. Ontem, novo estudo de atribuição, um paper publicado na Nature, essas ondas de calor extremo não podem ser explicadas sem a mudança climática. Todos sabem o que está acontecendo com as ondas de calor e todos aqui devemos nos preocupar em pressionar o poder público, municipal, estadual e federal, porque nós nos aproximamos de um verão de El Niño, com 86% de probabilidade de El Niño forte, nesse contexto em que ondas de calor inesperadas aconteceram de forma dramática em muitos países do mundo. Vai acontecer no Brasil, quem falar qualquer coisa a respeito não está sendo honesto cientificamente. São um conjunto de contingências. Mas tem acontecido em muitos lugares. Se ocorrer aqui sem nós estarmos preparados daqui a poucos meses. No dia de hoje também, crise climática. Por favor, as oceanógrafas não se assustem demais, todas estão acompanhando. A gente estudava derretimento da Groenlândia, hemisfério norte, muito dinheiro, a água doce tem mais densidade, a corrente do Golfo pode se inverter. No paleoclima isso já aconteceu antes. Pelo primeiro estudo, 3 meses atrás, fez a mesma coisa para a Antártida, onde havia muitas preocupações com colapso dos mantos de gelo, muita pesquisa, nosso Jefferson Simões, etc. e tal, mas esta questão da água doce mais densa alterando as correntes climáticas. Ontem, Nature, crise climática, correntes do Atlântico podem colapsar em 2 anos. A grande corrente oceânica ainda no início da segunda metade do século e não em 2100 acabou. Então, nós estamos num cenário, agora, de mudança do pano de fundo e do cenário estratégico por detrás de tudo que fazemos. A gravidade é maior, nós não estamos fazendo. Aqui, vocês me permitam uma piadinha de carioca rápida, eu sei que o Clério já está me olhando ali, que eu estou falando demais. Mas é uma piadinha rápida. Tu está andando na savana africana, aparece um leão rugindo, babando, morrendo de fome e vou te comer. Daqui a pouco eu telefono para o sujeito, que está com um negocinho na orelha, e pergunto, como é que estão as coisas? Ele diz, eu estou correndo. Eu confesso que a minha resposta seria, meu amigo, o que você está correndo eu sei. O que eu quero saber é se você está correndo mais do que o leão ou menos do que o leão. Porque correr mais menos do que o leão, você morre comida em 30 segundos ou em 1 minuto e meio. Nós estamos correndo muito menos do que o leão. Então, nós estamos correndo muito menos que o leão. 2, o leão é muito mais perigoso do que a gente imaginava.
esses dias de hoje. No centro de tudo isso, e tenho certeza, tinha vontade de passar aqui ouvindo, vamos ouvir aqui agora, vai passar 2 dias ouvindo, porque tenho certeza que tem pulgas atrás da orelha sobre o que está acontecendo nos oceanos. E todos nós estamos curiosos, e é um privilégio ou uma conspiração dos orixás que a gente tenha esse evento ocorrendo nos dias de hoje. Nós vamos ter uma mesa novamente extraordinária, como a que tivemos há pouco. Eu gostaria de começar chamando, para nos falar, a doutora Ana Carolina Lobo. Eu sou conselheiro do WWF, ela é parte do time global de práticas oceânicas do WWF Brasil. Tudo bem, Ana? Trabalha na agenda de Oceanos Climas, é conselheira sênior, faz advocacy e defensora em Oceanos, Mata Atlântica, Transição de Energia, Petróleo e Gás, e membro da equipe central do nosso Observatório Brasileiro do Clima, Unidade do Oceano. Obrigado, Ana. E eu... Por favor. Tudo bom? Eu achei que ia formar uma mesa. Por isso que eu fui sentar. Bom, gente, é um prazer estar aqui e nesse momento que nós estamos vivendo, compartilhar um pouco com vocês alguns estudos, né, algumas reflexões que temos feito, tanto na rede WWF quanto com os nossos parceiros aqui no Brasil, e também algumas ações na prática que a gente está implementando para tentar ver se ajuda a acelerar a corrida do leão, que a gente espera que seja possível. Pode passar, por favor. Tem passador? Ou precisa pedir? Não? Não tem passador? De slide? Bom, a cada 2 anos, a rede WWF, junto com um conjunto de organizações, fazem uma análise do estado da arte de saúde das populações, principais espécies, né, de fauna e flora no mundo. E aqui eu trago para vocês o gráfico do último, a gente chama de relatório Planeta Vivo, né, de 2022, do ano passado, que mostrou que, das populações monitoradas desde a década de 70, globalmente, houve um declínio médio do tamanho dessas populações, não estou falando de extinção, estou falando de tamanho populacional, de 69%. E aí, quando a gente faz um deep dive, né, uma analisada nas regiões do mundo, a América Latina e Caribe, que é onde nós vivemos, né, esse índice ele é muito mais alto, ele é de 94% de perda do tamanho das populações de fauna e flora estudados. É o maior índice do mundo, e claro que isso se dá, né, em decorrência de uso do solo, né, conversão de hábitats, etc. E isso é extremamente grave, né? Eu costumo falar, imagina você está esperando que seu salário vai cair no final do mês e, de repente, você recebe 6% do que você está esperando que vai cair. É isso que a gente está vivendo em termos de tamanho das populações, de saúde e da biodiversidade aqui onde nós vivemos, né? Pode passar, por favor. E aí, quando a gente olha para os oceanos, bom, está aqui repleto de especialistas, né, em oceanos. Eu sou de humanas, na verdade, apesar de trabalhar com oceano já há 10 anos. E a gente está tendo, então, né, vendo um declínio das pescarias, um declínio das populações das principais espécies de maior valor comercial, né, como atuns, etc., das espécies marinhas, né, corais, hábitats, sem contar o descarte de plástico nos oceanos, né, que, segundo os estudos que até o professor Turra, que está aqui, né, se envolveu nos últimos anos, a média global de descarte de plástico é de 1 quilo por pessoa, e aqui no Brasil esse valor sobe para 14,5 quilos de plástico descartados. Então, assim, é um reflexo da falta de reciclagem, né, da produção de plásticos de uso único e descarte inadequado, etc. Pode passar, por favor. E, na verdade, tudo isso, né, quer dizer, tem um risco para o clima, a gente está vendo aqui, né, o tanto que nós dependemos da saúde dos oceanos para a nossa sobrevivência, para a manutenção do clima global, e também para as economias, né? A perda dos corais, por exemplo, que agora a gente já está vendo, né, mais de 50% de branqueamento,
com alguns estudos que falavam que se a gente, né, aumentasse a 1,5 graus, 2 graus, a gente ia ter 90% de branqueamento dos corais. No mês de julho, a gente já ultrapassou esses 2 graus, né, de aumento médio de temperatura. É o mês de julho, não é o ano, mas, enfim, aí estamos vendo um monte de coisa, dia após dia. Assistir o jornal está uma coisa que parece ver filme, né, de ficção científica de 20 anos atrás, que a gente achava que não ia viver isso hoje em dia. E aí isso implica, né, na perda de receita e emprego, segurança alimentar, impacto no turismo, né, e até a questão de especulação imobiliária, dado que a gente viu Balneário de Camboriú, várias cidades assim aqui no Brasil que estão já tendo um aumento do nível do mar e está avançando já nos prédios, além de outros locais do mundo. Pode passar, por favor. Então, a gente está vivendo uma dupla emergência global, né, do clima e da perda da biodiversidade. Pode passar. E aí, com uma série de análises, que eu não vou entrar aqui nos detalhes por causa do tempo, né, de esse risco que nós já estamos vivendo, né, do aumento de 1,5 grau versus 2 graus, né, de média de temperatura. Pode passar. E aí, quando a gente olha para o oceano, ele é muito mais visto no ponto de vista de utilização dos recursos, né, do que como um organismo vivo, né? Tanto é que falam de produtividade dos oceanos, né, em vez da biodiversidade dos oceanos. Tudo acontece nos oceanos, né, e que sustentam a economia azul do mundo e também na economia azul do Brasil, que a Ana Paula vai falar um pouco mais, compartilhar com vocês o que está acontecendo aqui, de produção de óleo e gás, avanço de eólicas, cabotagem, etc. Pode passar, por favor. Então, a gente precisa reconhecer que nós precisamos fazer diferente, embora algumas coisas já tenham dado certo no passado. A velocidade e a necessidade de inovação ela é urgente. Pode passar. Pode passar também, por favor. Vale a pena lembrar que aqui no Brasil, né, os recursos relacionados ao mar eles geram cerca de 2 trilhões de reais, né, por ano, que equivale a 20% do nosso PIB nacional. Esse olhar e reconhecimento ele pouco aparece, né, nos debates, quando a gente fala de oceano. Pode passar. E, embora a gente já tenha tido alguns avanços na conservação marinha, em termos de políticas públicas, em especial, desde a década de 80 até agora, foi mais ou menos em 2011 que o Brasil publicou, por exemplo, o último dado de monitoramento pesqueiro. O monitoramento, de fato, ocorreu em 2008, então foi um relatório ainda falando, enfim, dos últimos dados que já eram mais antigos ainda, né? Exploração de petróleo e gás, mineração eólicas, poucas áreas efetivamente conservadas, né? Embora uma extensão em criação de áreas marinhas tenha sido ampliado nos últimos anos, é preciso ter apoio na implementação dessas áreas também. Pode passar. E lembrando que já tiveram, né, falando de conservação, o Brasil também avançou bastante nos estudos, por exemplo, de áreas prioritárias para conservação costeiro e marinho, no caso, a iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, que a Ana Paula estava lá, e nós, junto com a CI, liderando um consórcio que nós fizemos, onde esse debate intersetorial foi feito falando sobre quais são os diversos usos que nós podemos conciliar com conservação em quais regiões do Brasil, da região costeira marinha. Pode passar, por favor. E temos também, há 10 anos, sendo debatido no Congresso, e com vários setores, numa coalizão de organizações, a necessidade da gente ter uma lei que olha para o mar de uma forma integrada, que concilia conservação e desenvolvimento sustentável, que traz a ciência para auxiliar na tomada de decisão e que integra as políticas públicas setoriais. Pode passar. Então, com base nisso, né, aqui no Brasil, a gente está passando por uma transição, o WWF Brasil. Antes nós nos organizávamos, enfim, em torno de biomas, agora em torno de temas. Em oceano, pode passar. A gente tem, pode passar de novo até aparecer aqui todos os, pode ir passando, isso. Agora mais um. A gente está atuando em 4 linhas estratégicas, né? Incidência política, apoio à criação e consolidação de áreas marinhas protegidas,
transição energética, no sentido de evitar novas fronteiras exploratórias do setor de petróleo e gás. Então, agora, na Foz do Rio Amazonas, nossa equipe de litigância estratégica, incidência política, atuou muito forte para evitar a liberação das licenças de exploração de óleo e gás, e também restauração de corais associada a turismo regenerativo. Pode passar. A gente fez uma parceria com a Liga das Mulheres pelo Oceano para trabalhar de uma forma mais forte incidência política em prol da aprovação do PL, que já se encontra na CCJ, na última etapa aqui do processo de aprovação pelos parlamentares. Pode passar. E temos atuado também com uma coalizão de parceiros, e é importante sempre reforçar que, para a gente alcançar a mudança que a gente quer alcançar, sozinho a gente não vai fazer nada, atuando muito forte para mudar o mindset do brasileiro de que unidades de conservação elas são contra o desenvolvimento, né? Então, como que a gente consegue fazer, de fato, com que essas áreas elas sejam reconhecidas como ativos de desenvolvimento territorial, que mudam a relação da sociedade com a natureza protegida, né? Quando a gente fala de áreas marinhas, sempre vem no Brasil uma discussão muito forte com relação à pesca, como se as unidades de conservação marinhas elas não fossem as verdadeiras garantidoras da existência da pesca no médio e longo prazo, porque são elas que vão proteger a vida. Pode passar. E além de muitos estudos que têm mostrado nos últimos anos da importância dos oceanos, da natureza, para a saúde das pessoas, para o desenvolvimento das pessoas, para a cura de doenças. E aí tem um outro movimento bem grande que a gente está fazendo parte, que a gente chama de Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis, mas que é de trabalhar com o Einstein, né, com o setor de saúde aqui do Brasil, e garantir, então, que a natureza ela vem como reconhecida como uma forma importante de cura, né, para as pessoas. E aí treinando profissionais de saúde pública e tal, nesse sentido. Pode passar. Lá na Bahia, né, no sul da Bahia, que é um território prioritário, nós, em parceria com a CEI, na verdade, a CEI, que está lá há muito tempo, e nós chegamos de parceiros para apoiar um pouco o processo, a gente está tentando promover essa mudança, que eu estou compartilhando aqui com vocês, de valorização das áreas do território. Pode passar. E aí, nos últimos anos, também em parceria com a CEI, né, tentamos promover novos negócios, né, aceleração de negócios com recursos semente, negócios que têm impacto social e ambiental atrelado às áreas protegidas. Pode passar. E também em parceria com a Confrem, né, com as comunidades do território, com o ICMBio, os gestores, enfim. Estamos procurando desenvolver um roteiro integrado entre 8 unidades de conservação. Lá em cima está Canavieiras, aqui embaixo está Abrolhos, então passa aqui por 3 parques nacionais, 3 reservas extrativistas, um refúgio de vida silvestre, fazendo um roteiro que valorize o que essas unidades de conservação e as comunidades têm de melhor para oferecer, através do turismo sustentável, né, do uso público, que traga experiências incríveis de visitação nessas áreas. Pode passar. Pode passar de novo, que são fotos de lá. E aí, com isso, então, ali, beleza? E aí, com isso, então, a gente, isso e muito mais, aqui eu estou correndo por causa do tempo, a gente está tentando incidir também, né, na necessidade da gente avançar num conceito de economia azul sustentável, porque muito se fala em economia azul, inclusive no Brasil, mas pouco se fala da parte da sustentabilidade. Então, a necessidade de restauração e proteção da natureza, né? Trazer novas tecnologias que tragam novas soluções que nós precisamos. Foi falado aqui de captação de carbono, da aceleração de empresas que trabalham com isso, que também já existe. Aqui no Brasil tem alguns avanços com algo e tal, etc., mas não vou entrar nisso. Gerando benefícios, né, compartilhando os benefícios, né, sociais, econômicos com essas gerações e as futuras, né? Pode passar. Pode passar também. Acho que vou finalizar por causa do tempo aqui com esse gráfico, que ele é bem importante, que mostra assim, né? Embora a situação esteja muito grave, a gente está no momento que a gente tem todo conhecimento, tem ciência, e a gente sabe do que é preciso ser feito para a gente mudar a trajetória do nosso cenário.
né, um outro futuro ele é possível. Vocês olharem aqui a parte em cinza do gráfico, que está aqui mais para baixo, esse é um resultado da perda da biodiversidade se a gente continuar com esforços atuais de conservação. Então, fazendo o beabá do que a gente faz hoje, a gente vai chegar aqui. Mas, se a gente aumentar um pouco os esforços, né, mais nos esforços de conservação, a gente consegue ter alguma recuperação, que é essa faixa amarela. E, se a gente conseguir conciliar esforços de conservação com produção sustentável de alimentos, né, consumo sustentável de alimentos, enfim, eu falo alimentos aqui porque é o principal driver de impacto, né, nos ecossistemas, a gente vai conseguir mudar essa curva de biodiversidade e chegar num momento em que, de novo, a gente vive num mundo acolhedor, mais próspero. Pode passar. Como é esse quadro aqui que eu vi pela primeira vez, Scarano que mostrou, que representa muito, acho que, do que é a nossa origem, né? Um mundo colorido, né? Equitativo, onde sociedade e natureza florescem junto. Pode passar. Obrigada. É isso. Muito obrigado, Ana. Ótimo. Como eu fiz o registro que sou conselheiro do WWF, queria registrar também que sou conselheiro da Conservation International, aqui presente pelo meu chefe Maurício Bianco, e que também totalmente dedicado aos oceanos. Ao lado dele, o que fez o filme que corresponde a essa fotografia e muitos outros. Então, aqui estamos todos tendo, neste momento, uma oportunidade. Até o único equívoco da Ana foi quando, no início, ela falou como é que a gente faz para esse leão correr mais. Mas eu me identifico inteiramente com isso. Eu sou o último painel, sou o último slide, entre o leão e um cara andando na savana sem cuidado nenhum, eu também fico com o leão. Sem a menor... Mas super obrigado, Ana. E eu chamaria agora para nos brindar com mais conhecimentos nessa manhã magnífica, o professor Alexandre Turra, biólogo formado pela Unicamp, onde também fez mestrado e doutorado em ecologia, professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra Udesco para a Sustentabilidade do Oceano. Por favor, professor Alexandre. Muito bem. Bom dia a todas e todas. É uma alegria imensa estar aqui com todos os amigos e amigas e para trabalhar essa mensagem, que é uma mensagem essencial, importante e urgente, né, Ana? Trouxe aqui um roteirinho para pensar algumas coisas e trazer uma mensagem organizada para vocês. Não vou ter slides, mas eu acho que espero que eu tenha sucesso. Primeiro, eu queria agradecer o Climate Hub Rio, Ilhas do Rio e o Núcleo de Vida Marinha aqui da Prefeitura e também o Forte, né, o Exército Brasileiro, a Marinha, as Forças Armadas. A gente tem aqui uma instituição muito importante que procura fazer não a guerra, mas sim a defesa, que é exatamente o que a gente está falando aqui. Né? A gente tem a defesa do quê? Da nossa soberania, que passa por muitas dessas temáticas que a gente está trazendo nesse nexo de oceano e clima. Né? E é muito importante que, na verdade, a gente não quer a guerra. Porque, segundo o princípio 24 da Declaração do Rio, a guerra é, por definição, inimiga ao desenvolvimento sustentável. A gente quer a conversa. Embora a gente possa chamar de arenas os espaços em que a gente dialoga, né, na verdade, a gente não quer a guerra, a gente quer o diálogo, a gente quer a defesa, a gente quer, né, construir coisas. Essa é um pouco da mensagem que eu queria trazer, iniciando aqui com uma fala do Paulo Artacho, professor Paulo Artacho, lá da Universidade de São Paulo, meu amigo, SBPC, e que, quando eu perguntei para ele, no documentário que a gente vai lançar em breve, chamado Amazônia Azul, junto com a produtora brasileira, né, por que o oceano ele ficava tanto num segundo plano? E ele falou assim, isso é conversa de oceanógrafo, porque, para a gente que trabalha o clima, o oceano sempre esteve na agenda. E olha que curioso, isso remete à forma como a gente fala das coisas, né, Ana? Porque, para os oceanógrafos, a gente ficava pulando assim, falando, olha, o oceano está aqui, né?
E ele está cada vez mais nessa agenda, e cada vez mais a gente entende esse papel. Não necessariamente os cientistas que estavam na vanguarda desse processo, né, como a gente tem aqui no Brasil, mas a sociedade como um todo. E essa é a transformação que a gente está vendo no momento, esse entendimento coletivo. Bom, a gente está aqui para falar do oceano que queremos, desejo e ação. Eu queria dividir um pouquinho essa minha fala entre o desejo e a ação, né? E o desejo, quando a gente pensa nele, a primeira coisa que me vem é: a gente tem clareza do que a gente quer? De onde a gente quer chegar? A gente sabe o que a gente quer? Enquanto humanidade, enquanto país, enquanto cidade, enquanto indivíduo? Sim, na verdade a gente tem. Na verdade, isso já vem sendo construído desde 57, num quadro bem pequenininho, pintado pelo Portinari, que está lá em Nova York, na sede das Nações Unidas. Ele só tem 11 metros de altura por 7 de largura, 2. Né? Na falta de um, ele fez 2. Um chama guerra, outro chama paz. E nessa referência fica muito claro o caminho que a gente foi desenhando, que passa pela Rio 92, pela Agenda 21, vem para os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e chega agora na década do oceano. A gente sabe o que a gente quer. Né? A gente tem um ODS 14, que se conecta, né, Vida na Água, que se conecta com todos os outros, numa perspectiva de um transbordamento fundamental e essencial do oceano para a gente dinamizar os processos sociais que amparam a sociedade. A gente sabe onde a gente quer chegar. A década do oceano traz 7 objetivos esperados, né, para 2030. Um oceano limpo, saudável e resiliente. Então, a gente está falando de unidades de conservação, Ana. Um oceano produtivo e utilizado de forma sustentável, que é essencial. Um oceano previsível, e, ao ser previsível, ele também é seguro. Um oceano transparente, não em termos da água, né, Priscila, mas em termos do acesso aos dados, embora também é fundamental que a gente tenha água limpa. E também um oceano inspirador e envolvente, que engaja. E aí vem um pouco da solução da segunda palavrinha que compõe o título da nossa mesa, que é ação. Como que a gente promove essa transformação? Como que a gente sai desse momento em que a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem o desejo claramente, a gente tem os mecanismos, de certa forma, para fazer isso, mas a gente não sai do lugar, a gente patina. Como a gente faz isso? E aí eu queria trazer um pouco de uma reflexão que a gente tem feito na Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, que passa por um rearranjo das coisas, de uma dinamização. A gente criou um movimento lá, que a gente apelidou, e aí eu me identifico com a minha querida parceira aqui, Gemile, com quem a gente descobriu que tem uma afinidade de fazer trocadilhos infames, né, brincar com palavras. A gente criou um movimento na cátedra chamado 4Cs, né, que é composto por 4 Cs, que são Cs que dizem respeito a conhecimento, a conexão, a catálise e a catapultar as coisas, dar escala. Né? Então, é fundamental a gente tentar ver como que a gente cria, né, a gente sai de uma inércia que a gente tem, articulando os capitais institucionais, humanos, científicos que nós já temos, que é o que a gente falou muito na primeira mesa. A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem as instituições, a gente precisa fazer isso. E o Brasil está fazendo isso. Então, a gente tem aqui um exemplo. Semana retrasada, tivemos a oficialização, a posse, né, Janice, do Instituto Nacional de Pesquisa Oceanográfica, de Pesquisas Oceânicas, né, o INPO, que vai assumir boa parte dessa faina, né, para usar um termo, né, naval, né, dessa tarefa de fazer de contribuir para que essa mudança ocorra, para que a ação ocorra. E, para isso acontecer, eu queria trazer uma teoria de mudança, baseada em 3 palavrinhas. A gente precisa entender, a gente precisa se conectar e a gente precisa, com isso, a gente vai poder transformar. Eu queria trazer alguns pequenos exemplos de como a gente está fazendo isso aqui no Brasil. Entender. Entender tem muito a ver com o que a década prevê, com o que a década quer. Porque olha que nome interessante. Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica. É a ciência que a gente tem que fazer, porque a gente não sabe ainda, mas também a ciência que a gente já tem, ou seja, o conhecimento que a gente tem e que a gente precisa compartilhar,
para ele se tornar coletivo e a gente ter, então, a capacidade de fazer promoções, fazer mudanças, alterações, transformações coletivas na sociedade. Então, entenda, é fundamental. Hoje, no Brasil, logo, logo a gente vai terminar o diagnóstico marinho costeiro ligado à plataforma brasileira para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, a BPBS, e que vai trazer uma reflexão bastante atualizada e crítica de como está a situação da realidade, né, brasileira em relação ao oceano e zona costeira. Isso vai ser muito importante porque esse documento ele traz, né, na sua essência, a necessidade de dialogar com tomadores de decisão, né? Então, a gente busca traduzir nesse documento elementos centrais para que a gente tenha condições de se comunicar claramente com os tomadores de decisão. Mas, mais do que isso, a gente também precisa fazer conexões com a sociedade de uma forma geral. E aí que vem a importância da cultura oceânica, do inglês Ocean Literacy, e que faz com que a gente precise buscar caminhos, estratégias fundamentais para a gente atingir as pessoas, para a gente causar esse tsunami oceânico e fazer com que o oceano inunde, né, a cabeça, o coração e a alma das pessoas, de todos, morando perto ou longe da praia. Essa é uma necessidade, porque só assim a gente vai conseguir trazer esse contingente gigantesco de pessoas para fazer pressão, para a gente conseguir fortalecer essa argumentação, né? Conecte-se, a gente está buscando aqui, né, a Jamile é a coordenadora dessa iniciativa, a Rede Oceano Limpo, no Rio de Janeiro, mas também que tem mais 6 estados, que busca conectar atores para não reinventar a roda no combate ao lixo no mar, mas sim juntar esforços e fortalecer as iniciativas que já existem. Então, uma outra frente importante. E, com isso, a gente vai transformar, se a gente tiver 4 coisas, pelo menos. A ciência, mas que ciência, né? A gente precisa entender qual ciência é essa. E essa ciência é muito variada. A gente tem aqui reflexões sobre a ciência transdisciplinar, que dialoga com os atores sociais, mas também a gente tem a ciência que a gente nem pensa que precisa. Por exemplo, carbono azul. A gente falou agora há pouco de carbono azul. E a discussão que eu tive a semana retrasada com a Superintendência de Desenvolvimento de Economia do Mar aqui do Rio foi na linha de como é que esse recurso vai ser distribuído. E se o fitoplâncton estiver fora do mar territorial? E se o manguezal for uma unidade de conservação federal ou estadual? Para quem vai esse dinheiro? Né, Ricardo? A gente tem que pensar essas coisas, e, para isso, tem uma ciência por trás disso. Então, vou finalizando. Comunicação é fundamental. Rios urbanos, Baía Urbana. A gente tem aqui, né, um movimento muito importante para a gente juntar informação com emoção. E aqui nós temos uma especialista em juntar isso, em trazer a emoção, né? A emoção para que a gente cative as pessoas para a beleza, para o espetáculo que é o oceano, não só a vida marinha, tá? E isso é muito importante. Políticas públicas resilientes, sem sobressaltos e contínuas, né, ou continuadas, e financiamento. Boa parte desse financiamento pode ser encontrado no próprio problema, né? E aí a gente tem que ser criativo, e como brasileiros a gente exercita isso muito bem. Minha meta, meu desejo, e eu acho que é importante falar isso, o Brasil como modelo global até 2030 de tudo isso que a gente está falando. E eu acho que a gente tem muita condição de fazer isso. Lanço um desafio, que a gente consiga, por exemplo, propor, e a Ana Paula vai ficar maluca comigo, né, de trazer a Rio Mais 40 de novo aqui, né, para a gente poder fazer isso e mostrar isso tudo. Trazer uma mensagem de otimismo. Eu tenho um bordãozinho que eu deixo no final das falas, né, que é: a gente não pode ser resignado e falar dos males o menor, nada menos do que dos males o melhor, e fazendo, né, um coro com o que a Ana deixou no final, citando Raul Seixas, que é o profeta do Apocalipse. Lembram disso? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, pois sonho que se sonha junto é realidade. Ufa, lembraram, ainda bem. Gente, era isso. Obrigado. Obrigado, Alexandre.
Nós vamos ter agora a honra de ouvir a professora Ana Paula Prates. E temos também o privilégio de ter a professora Ana Paula Prates como diretora de Oceanos e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente, na atual gestão da ministra Marina. A Ana é engenheira de pesca, doutora em ecologia marinha, pós-doutorado em psicologia de comunicação e ecologia social, o que é de uma importância extraordinária por tudo que ouvimos sobre a necessidade de envolvimento das pessoas. Eu, uma vez, numa reunião do WWF, um rapaz de 24 anos, já foi há muito tempo, ele deve estar 40 e pouco, botou uma frase de Benjamin Franklin. Eu faço questão de dizer isso porque eu nunca li Benjamin Franklin. Então, eu não quero botar banca de que li. Por outro lado, dos tempos da internet, eu não posso garantir 100% que seja Benjamin Franklin. Pode ser Leon Trotsky, Madre Teresa de Calcutá. Mas ele dizia assim, se você me diz, eu esqueço. Se você me ensina, eu repito. Se você me envolve, eu aprendo. E o envolvimento se dá pela vida. E a professora reúne esses dois conhecimentos, agrega a eles um programa de mestrado e doutorado profissional em biodiversidade em unidades de conservação como professora no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde eu tive a bênção de poder atuar como servidor público, e é conselheira da Liga das Mulheres pelo Oceano, além de analista ambiental do MMA, onde desempenha hoje essa função de dirigente. Professora, por favor. Não. Poxa, uma honra ser chamada pelo Sérgio e, dessa forma, ainda citando Benjamin Franklin. Meu Deus. Bom, gente, de novo aqui com vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez ao convite e parabenizar, né, na realidade, todo esse envolvimento aqui do projeto Ilhas do Rio, né, com a questão do Hope Spot, que também foi dado. Então, queria parabenizar muito e dizer que eu estou super emocionada de estar aqui sendo assistida pela nossa musa, pela Silvia Earle, né? Para todas as mulheres que trabalham com o oceano, ela é a nossa musa e é uma super honra e emoção estar sendo aqui assistida por ela. E, aliás, né, Silvia, foi muito legal, né? A primeira mesa de abertura só mulheres, a segunda mesa só mulheres, e na segunda mesa tinham só mulheres, mas agora a gente aceitou um pouquinho o Sérgio e o Turra, né? Porque, afinal de contas, nós somos inclusivas, né, não? Bom, gente, eu vou trazer para vocês, na realidade, depois de todas essas falas, que foram super inspiradoras e, ao mesmo tempo, emergentes, trazendo para a gente toda essa urgência, eu vou trazer para vocês os nossos principais desafios, né? Algumas prioridades e desafios do Ministério do Meio Ambiente, agora, nesse novo momento de retomada, de reconstrução, de reencontro, né, na realidade, e, ao mesmo tempo, nesse atraso, porque foram 4 anos aí que a gente perdeu de tempo e muita coisa está acontecendo e tem que acontecer numa velocidade muito maior. Então, foi criado o Departamento de Oceano e Gestão Costeira no âmbito da Secretaria de Mudança do Clima, e a ideia é mostrar para vocês o que a gente está trabalhando. Tá? Mas, antes disso, pode passar. Queria só mostrar aqui esse videozinho. Pode clicar aí para ver se ele roda. É um vídeo pequeno, mas que traz, eu acho que o resumo de tudo isso que a gente falou aqui foi feito pelo pessoal do Observatório do Clima, na realidade, para sensibilizar e trazer, né, com pílulas toda essa importância do oceano e a relação com a mudança do clima.
Pode passar o próximo. Na realidade, é só para, na realidade, trazer para vocês esse resumo e dizer, né, que, bom, já foi dito tanto aqui, todos esses impactos que acontecem no oceano, né, desde sobrepesca, a Letícia bem falou, poluição urbana, industrial, hospitalar, resíduos sólidos, supressão de degradação e também degradação do habitats, isso tudo vem sendo, pode passar o próximo, coroado, né, com essas novas ameaças e a questão toda da mudança do clima. E, por isso tudo, cada vez mais a gente está correndo atrás do tempo, e o leão está correndo atrás da gente também. Né? Isso a Carol já mostrou, na realidade, mostrando essa diferença, né, de 1,5 grau para 2 graus, que isso, inclusive, sempre me apavorou muito, anos atrás, quando a gente estava ainda discutindo, já 5 minutos, pelo amor de Deus, estava ainda discutindo as questões da mudança do clima para a questão do Acordo de Paris, quando falava em 1,5 grau, eu já corria lá, era até a Thelma Kruger, que era a nossa secretária, eu falava, gente, mas com 1,5 grau a gente já vai perder 70% dos corais, mas era o que dava para acordar. E vocês vejam que a gente agora já chegou a 1 grau, a 1,1, e provavelmente vamos passar, mas, enfim, pode passar. Vamos passar rápido. Esse AR6, que também já foi dito, só para trazer aqui, 30% a 50% das áreas terrestres devem ser protegidas. Eu achei interessante isso, porque a gente tem a meta da conservação da biodiversidade, que fala em 30%, mas o próprio IPCC já alerta que seriam 50%. Pode passar. Então, descarbonização é urgente, mas como? A gente está vendo aí o que está acontecendo no Brasil. Perspectivas de redução de combustíveis fósseis? Não sei. A gente tem aí, inclusive, novas fronteiras sendo provavelmente abertas, né, de exploração de petróleo. Pode passar. A questão das eólicas offshore, que é super importante a gente mudar esse paradigma, né, e realmente mudar as fontes energéticas, mas, pode passar mais um, olha como é que está acontecendo. A quantidade isso daqui são os blocos todos que já estão para serem licenciados no IBAMA, sem o menor ordenamento. Então, não somos contra a eólica offshore de jeito nenhum, mas a questão é que não dá para ser desse jeito. Tem que dizer aonde, tem que dizer como, porque também vai impactar o oceano. Também estamos, de novo, jogando para o mar toda essa questão. Pode passar mais um. Ou seja, a gente quer uma redução de emissões ou uma simples transferência, né, de impactos para o oceano? O aumento da navegação de cabotagem é super legal. A gente diminui o tanto de emissão, mas a gente está, de novo, impactando o oceano, que, como a gente viu aqui em todas as falas, é a nossa galinha dos ovos de ouro. E, ao mesmo tempo, mineração, que também, apesar da gente ter conseguido agora, o Brasil teve um papel relevante de pedir uma moratória aí de 10 anos, mas é uma coisa que vai, daqui a pouco, acontecer, porque para fazer as baterias para as eólicas, para fazer as baterias para os carros, como diz a Letícia, que não deveriam ser carros, deveriam ser transportes públicos, mas vai precisar. Então, isso tudo é uma questão de uma mudança de paradigma que tem que ser feito. E isso a gente acaba não discutindo muito. Pode passar. Então, qual é o oceano, na realidade, que a gente quer e que a gente vai poder construir aí nesses próximos anos? Pode passar. Bom, com isso, nossa missão assim, nesse novo departamento é incluir o oceano e a zona costeira na política climática de uma forma integral e permanente, porque até hoje a gente só discute as questões de metas de desmatamento, redução de emissões, mas a gente não fala do oceano. E aí nós temos várias prioridades, mas desde a governança da zona costeira e marinha, conservação dos ecossistemas, vetores de degradação minimizados, e a própria Antártica, que também o Tratado Antártico da parte ambiental está com a gente. Pode passar. Aí eu vou falar rapidinho quais são as nossas principais metas. Gerenciamento costeiro, a retomada disso, né, porque foram 4 anos que o Brasil simplesmente não teve o grupo de integração de gerenciamento costeiro atuante, não existia mais, nós estamos retomando agora.
O planejamento espacial marinho, que é super, hiper importante, porque você tem que ordenar, na realidade, esse espaço, e a gente está atrasado, digo de novo, atrasado não só 4 anos, mas a gente está muito atrasado. Nós trouxemos essa discussão para o Brasil em 2012, e até hoje a gente não começou a fazer o planejamento espacial marinho, que agora, finalmente, já está em curso, né? Já tem o edital que foi aprovado, já tem o pessoal que ganhou da região sul, e nós estamos, até o final do ano, fazendo os editais para o Nordeste e para o Sudeste. Mas isso demora, e as coisas já estão acontecendo. Então, a gente está sempre correndo aqui. Eu tinha posto até num outro slide, mas, pelo jeito, a versão que eu coloquei ali não foi a nova. Parece aquele coelhinho da Alice, né? A gente está lá correndo atrás do tempo e o leão pegando aqui a gente, né, Sérgio? Bom, Política Nacional de Mudança do Clima agora também vai ser revista com a criação do Comitê Interministerial de Mudança do Clima, onde a gente vai rever o Plano Nacional de Mitigação e o Plano Nacional de Adaptação. E a nossa ideia é que, para a próxima NDC do Brasil, a gente tem ali elementos da zona costeira e marinha sendo incluídos. Pode passar. Na questão da conservação dos ecossistemas, a gente está focando prioritariamente em 2 grandes estratégias, uma estratégia de conservação e uso sustentável de manguezais, e depois uma estratégia de uso e conservação dos recifes de coral, por serem os mais vulneráveis à mudança do clima. Pode passar. E nos vetores de degradação, de novo, o planejamento espacial marinho é muito importante, mas também estratégias para conter a poluição por plástico, uma retomada de um plano de contenção do lixo do mar, que, inclusive, a gente está fechando um acordo de cooperação técnica com a Cátedra, né, Turra, para retomar isso. Avaliações integradas dos principais usos, como petróleo e gás, a eólica offshore, mineração, transporte, etc. Estamos tentando trabalhar nisso. E a questão da Antártica, vem todos os tratados e convenções internacionais, isso tudo com uma equipe muito dedicada de 8 pessoas, que a gente tem agora no Ministério do Meio Ambiente. Pode passar. Bom, ações de mitigação aqui, alguns exemplos, o tempo já acabou, mas alguns exemplos: área marinha protegida, redução de impactos, planejamento. Pode passar. As nossas áreas marinhas protegidas, que, apesar do Brasil ter crescido muito em 2018 para 26,3%, a gente tem aí 23% de uso sustentável e 3% de proteção integral. Já foi um grande avanço, mas a gente ainda precisa avançar mais. Ações de adaptação, isso, inclusive, a gente está trabalhando muito a questão com os municípios também, de planos diretores, municipais, com soluções baseadas na natureza. Pode passar. E os meios, que são os principais colegiados, e aí entra isso tudo que a gente precisa estar dialogando num país democrático, em todos os colegiados possíveis. Então, o GIGERCO, que está sendo recriado, o próprio Comitê do Planejamento Espacial Marinho no âmbito da CIRME, o SIM, que é esse comitê que eu falei agora, que foi recentemente criado no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que a gente está trabalhando, a CONABIO, que é a Comissão Nacional de Biodiversidade, o CNZU e assim por diante. Com comunicação, que é super importante, como já foi dito aqui, e na captação de novos financiamentos, porque também nós temos poucos recursos, mas estamos fazendo projetos para captar novos recursos e novos financiamentos. Pode passar mais um. Bom, era isso. Obrigada, gente. Convido a doutora Ana, doutor Alexandre, comporem. Bom, vamos aos debates. Eu vou pela mesma ordem, e a exposição, a apresentação que a Ana Carolina nos fez foi de uma firmeza. De novo, nós vamos sobrar, foi uma firmeza caracteristicamente feminina,
sem as dubiedades que envolvem o discurso. Então, eu vou fazer a ela essa pergunta, porque é uma pergunta da realidade concreta do Brasil hoje. Como você vê, como W vê, qualquer nova fronteira de petróleo, muito especialmente nos oceanos e muito especialmente na margem equatorial, por conta de suas características próprias. Por favor, Ana. Desculpe, mas você enfrentou o leão e tudo, então falemos da margem equatorial. Bom, a verdade é que quando a gente a rede WWF tem dois principais objetivos em todo o mundo, e isso inclui o Brasil, que é olhar para duas curvas, né? Reverter a trajetória de duas curvas, curva das mudanças climáticas e a da perda da biodiversidade. Então, quando a gente olha para novas fronteiras de exploração de óleo e gás, e a gente começou a atuar, né, nessa frente quando estava tendo a ameaça de exploração de blocos lá na região dos Abrolhos, e daí fizemos uma parceria, enfim, uma coalizão de organizações, e junto com a CI foi 2019, né, Gui, acho 2018, 17, bom, enfim. Aí foi quando a gente começou, então percebemos que a gente precisava ter uma estratégia voltada para isso, e com a ameaça dos blocos da Foz do Rio Amazonas e novas fronteiras, conversando com o escritório das Guianas, também olhando as modelagens dos impactos de possíveis derramamentos, como que seria isso para os outros países também, porque não é só no Brasil. E aí a gente começou com uma estratégia de evitar qualquer nova, né, tentar impedir qualquer novo bloco em novas fronteiras de serem explorados. E um time foi formado e uma nova estrutura começou a atuar nesse sentido. E esse ano, junto com o time de litigância estratégica, como eu mencionei bem rápido, a gente celebrou muito a questão da negativa das licenças lá para a Foz do Rio Amazonas. E depois começamos uma reflexão interna de ver como foi a reação do Brasil, né, nesse sentido. Assim, e aí está sendo um cenário um cenário bem complexo, né, de atuação, que a gente tem um legislativo, né, que, enfim, estamos muito felizes com o novo governo e novos parceiros que estão atuando, enfim, a gente, né, dialogando com base em ciência e muitos estudos, a gente consegue seguir em frente, mas com um legislativo que, na semana seguinte da negativa dos blocos, já começou a avançar na questão da lei da Mata Atlântica e tantos outros retrocessos. Assim. Então, muitas coisas, né, até contra o Ministério do Meio Ambiente, movimentações na base, né, do governo e alguns governantes do Amapá, de regiões do norte do Brasil, como que eles começaram a reagir. E isso fez com que a gente, atualmente, fizesse uma reflexão, que a gente ainda está nesse momento de discussão, a gente precisa, enquanto coletivo, e, claro, internamente no W Brasil também, né, entender quais são as principais batalhas e aquelas questões que a gente não abre mão de jeito nenhum, e quais são os outros pontos que a gente precisa conseguir dialogar e tentar chegar em soluções ganha-ganha que tentam aliar conservação e desenvolvimento, mesmo sabendo toda a situação que a gente está fazendo, sabendo que, na verdade, a gente precisa, né, mudar a matriz energética, capturar carbono da atmosfera, restaurar, assim, entre o que precisa fazer e o que é possível de ser feito no Brasil, acho que está demandando um amadurecimento, uma reflexão, até de como que a gente consegue dialogar melhor, trabalhar melhor com todos esses setores, né, que a gente vem tentando já ao longo de muitos anos. Enfim, o WWF é uma organização que atua bastante nesse sentido, de tentar criar pontes e tudo mais, mas acho que, atualmente, no Brasil, a gente está num cenário em que a gente precisa avançar com mais alianças, mesmo tendo em vista todas essas dificuldades e cenários desafiadores que a gente está vivendo. Muito obrigado, Ana. Essa complexidade é a complexidade que envolve as ações e escolhas de todos nós. Alexandre, meu amigo, eu não vou lhe poupar, não. Pela cátedra da Udesco,
Eu estava na passeata em Nova York, de 500 mil de pessoas, antes do Acordo de Paris, foi importante para pressionar, e americano faz passeata de maneira completamente diferente da gente, tá? Cada tribo tem um cartazinho, cartaz das professoras e professores, cartaz não sei o quê, aqui cada um inventa. Mas lá uma menina fez igual a gente faz aqui, pegou o negócio de papelão e fez o cartaz dela. Eu abro o meu curso da PUC com essa foto. Está escrito, It's all connected. Ou só existe uma ciência, a ciência da história, porque a única realidade que existe é histórica. Então, Alexandre, como você vê, frente a esses desafios, a governança global e o quadro da geopolítica que complicou da geopolítica global num contexto em que a humanidade inteira está às voltas com desafios e riscos tão elevados como estamos vendo? Eu acho que eu começaria essa resposta enfatizando o que você disse, né, que está tudo conectado, e é por isso que a gente usa hoje, ou tenta usar hoje, a palavra oceano no singular. Né? A gente tem um único grande oceano conectado, porque a gente não está conectado só pela atmosfera ou só pelos movimentos comerciais, por exemplo, de pessoas. A gente tem também vários movimentos oceânicos que conectam todos nós, eu vejo que a gente tem hoje discussões que desviam um pouco o foco da agenda ambiental. Então nós temos discussões críticas aí com relação à guerra, à invasão da Ucrânia pela Rússia, né? A gente tem aí migrações, né, que são intensificadas, obviamente, por esses processos climáticos que dificultam a vida das pessoas, né? A questão da segurança alimentar, da segurança hídrica, mas tem alguns assuntos que acabam tomando um pouco a agenda e tiram o foco de outras. É o que aconteceu na Rio +20. Né? Foi um evento esvaziado por conta da crise de 2008, né? e do Jubileu da Rainha. Não sei se vocês lembram, né? Que tinha um choque de data, né? E daí resolveram mudar Rio +20 e não o Jubileu da Rainha. Então, e a gente viu a rainha descer de paraquedas junto com James Bond, né? Foi uma coisa assim. Então, importante. essa questão da seriedade que a gente está trazendo, e a gente tenta trazer leveza, né? Eu acho que a Priscila foi excepcionalmente feliz em trazer um pouco de leveza para essa discussão e tal, mas eu acho que é importante, porque senão a gente não conecta com as pessoas. Eu tento fazer isso. Mas é fundamental a gente também ser assertivo e dizer um chega, um basta para algumas coisas, né? E a gente tem que saber se organizar para dizer esse basta. Eu acho que esse é o grande gargalo. Enquanto municipalidade, Estado, governo federal, mesmo mundialmente. E essa articulação que eu sinto que está um pouco faltando, né? A gente, por exemplo, né, a mobilização dos trabalhadores no Brasil, depois da reforma trabalhista, ela foi esfacelada por conta, né, da fragilização econômica dos sindicatos, dos empregados, mas não dos sindicatos patronais. A gente teve um desbalanço muito grande de como que você poderia financiar o movimento para poder contrapor essas agendas ou essa balança. É um pouco do que está acontecendo hoje. A gente tem uma diluição muito grande. Então, o que eu vejo é que a gente precisa se despir um pouco das nossas agendas pessoais, identificar algumas agendas convergentes para a gente poder, né, direcionar as nossas energias. Eu acho que hoje, em termos de oceano, a gente tem um movimento sem precedentes. A gente vai ter a Conferência do Oceano, a terceira, em Nice, em 2025. O ano que vem, em Barcelona, a gente tem a Conferência da Década do Oceano. A gente tem um ODS, a gente tem uma década, a gente tem o momento. Porque se a gente não fizer uma década, a gente não vai ter um século para fazer. Já tem o dia, né? Agora tem a década. Não vai, ninguém vai falar assim, o século do oceano. Não vai ter. E é isso que a gente tem que fazer. Tem que entrar com um pouco mais de raiveza nessa história para conseguir falar não, claramente, para algumas coisas. E ou não foi dito. Moratória para a exploração de minério em mar profundo. Né? Coitado do salar da Bolívia. Né? E essa, Letícia, brilhante. Né? Essa é a solução. E qual que é a solução para a onda de calor? Ar-condicionado. Claro? Individualmente, pode até ser, mas coletivamente,
Não é, a gente tem que esfriar o planeta, e isso, né, o oceano pode ajudar bastante. Né? Muito obrigado, Alexandre. Além do mais, todo mundo ligando o ar-condicionado, cai a rede, fica todo mundo sem. Nós temos um tempo curtíssimo, pedi compreensão à doutora Ana, mas a minha pergunta para ela diz respeito à história dela e ao trabalho agora. A justiça climática, evidentemente, é um tema fundamental, porque os impactos do clima não se abatem homogeneamente, e os mais vulneráveis, especificamente, os mais pobres, as vítimas de racismo estrutural, as mulheres, como aqui foi dito mais de uma vez, poderia citar muitos exemplos. No gerenciamento costeiro, de sua alçada do momento, nós teremos enormes problemas de justiça climática. Baía de Guanabara, aqui estão grandes especialistas, São Gonçalo, 30% da população, acho que é a 11ª, 12ª, não sei se o Lucas lembra, agora ele já está pensando em outros assuntos, vai ter que se mudar. Então, nesse sentido de justiça climática abrangendo todos os temas correlatos, como, doutora Ana, você vê o gerenciamento costeiro, a elevação do nível do mar, o fracasso brasileiro em saneamento básico, agora tentando correr atrás e assim por diante. Nossa, ele agora fez uma pergunta de $1 milhão. Bom, gente, isso é o tema que está, claro, perpassando toda a questão do desafio da questão da mudança climática, né? Os mais vulneráveis são os que estão sofrendo mais em todos os locais, né? Não só nas cidades costeiras, mas em outras cidades, né? Nas ocupações irregulares, que já eram irregulares em morros, topos de morros, mas que agora a gente vê com esses eventos extremos acontecendo, cada vez mais toda esse sofrimento. Fora isso, também a questão das comunidades tradicionais, que vêm sofrendo muito, principalmente as costeiras. Então, o que a gente está tentando fazer no âmbito do SIM, que foi formado, que é o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, vão ser trabalhados todas as duas políticas. Dentro da Política Nacional de Mudança do Clima, os dois planos, né? Plano de mitigação e plano de adaptação, com vários setores. E o principal deles é a questão da justiça climática. E, dentro deles, a gente está trabalhando a questão da zona costeira e marinha, tentando conectar tudo isso, né? É uma coisa que, no âmbito nacional, a gente está vendo uma escala nacional, é muito diferente do que quando você vai para o município, né? Isso já não cabe ao próprio Ministério, mas é o que a gente está tentando fazer de conexão. E está sendo um processo